Olá, bem-vindos ao Olhar Digital Plus. A edição deste mês do Laboratório Digital é uma das mais aguardadas do ano. Colocamos frente a frente os melhores aparelhos à venda no Brasil. São as câmeras mais poderosas, os processadores mais rápidos, as telas mais surpreendentes. Como sempre, a batalha foi das mais acirradas para ver quem é o campeão entre os top de linha. No final do programa, você confere o resultado. Imagens incríveis, carros mais que modernos. Nós fomos até os Estados Unidos conferir a etapa final da Fórmula I. Para quem não conhece, a Fórmula I é como se fosse a Fórmula 1 dos carros elétricos. O detalhe é que aqui a tecnologia é quem dá quase todas as cartas. Das pistas para os céus, ou melhor, para o humor dos céus. Estamos falando de previsão do tempo. Mesmo depois da revolução digital, ela continua não sendo muito confiável. Pode conferir. Se você tiver 3 apps diferentes no seu smartphone, sempre haverá diferenças entre eles. Nós vamos entender por que cada app pode oferecer uma previsão meteorológica diferente e que tipo de tecnologia alimenta esses mecanismos hoje em dia. A tecnologia que faz diferença no seu dia a dia. O Olhar Digital Plus está começando. A previsão do tempo é ciência das mais desafiadoras. No Brasil, então, ela ainda não conseguiu alcançar níveis de confiança como os de países desenvolvidos. Isso explica um pouco da diferença de previsões que existem entre os diversos aplicativos. A previsão do tempo no jornal foi enfática. O dia vai ter mínima de 10 e máxima de 20 graus, sem chuva. Mas um dos aplicativos do seu celular discorda em parte. Diz ali que a mínima vai ser de 12 e a máxima de 23, também sem chuva. Um segundo, porém, dá uma opinião diferente. Mínima de 11 e máxima de 21, com pancadas isoladas. Sem saber em qual acreditar, você coloca um guarda-chuva na bolsa só por via das dúvidas. Vai que chove mesmo, né? Quem nunca passou por algo parecido, hein? Por mais que tenha avançado muito, a previsão do tempo ainda tem seus defeitos, e isso fica bem claro nos apps para smartphones. A variedade deles nas lojas do Android e dos iPhones é enorme, mas parece que eles não entram em um consenso. Não é raro você ver 2 ou mais deles discordando sobre as temperaturas num mesmo local, ainda que seja por questão de alguns poucos graus. Em casos mais radicais, no entanto, fica difícil até saber se vai chover ou não. Um aplicativo pode dizer que o tempo vai ficar seco, enquanto o outro prevê pancadas de chuva isoladas na cidade. Significa que um está certo e o outro errado? Não necessariamente. De onde vem, né, a previsão do tempo, né? Aquilo que você ouve no rádio, ou assiste na televisão, ou nos inúmeros aplicativos. De onde vem aquele número, aquela temperatura máxima de 25 graus, aquele volume de chuva, aquela umidade, aquele vento? Essas informações elas são provenientes de modelos meteorológicos. A grande questão é que existem hoje inúmeros centros de pesquisa, universidades, empresas privadas bem conceituadas no Brasil, fora do Brasil, que têm os seus próprios modelos de previsão numérica de tempo. Então, é mais do que natural que cada modelo acaba tendo alguns conceitos, parametrizações físicas diferentes de outros modelos. Por isso que você acaba tendo diferentes previsões, às vezes para o mesmo local. Ou seja, não são os aplicativos que dão previsões diferentes, e sim as fontes que eles usam. Os apps de tempo puxam suas informações a partir de interfaces de programação de aplicações, ou APIs, sempre abertas. Elas são fornecidas por diferentes institutos de meteorologia instalados no Brasil e ao redor do mundo, como a própria SOMAR, o Weather.com, o Dark Sky, entre outros.
Os números providos variam de acordo com o modelo meteorológico seguido e também com alguns outros pontos. Bom, basicamente, para você fazer uma boa previsão do tempo, você tem que ter uma boa informação e uma boa qualidade de captação de informação. Esse é o ponto principal de qualquer previsão do tempo. Você conseguir ler realmente o que está acontecendo nesse momento ou o passado para poder fazer a previsão futura, né? Então, quanto mais dados, mais sensores, mais capacidade de trazer esse dado para dentro de casa, melhor é a previsão do tempo. A previsão do tempo também perde um tanto de sua precisão, muitas vezes devido ao tamanho das cidades. Em um município pequeno não há tanta variação climática. Então, as dimensões não chegam a ser um desafio. Mas pense em uma São Paulo, por exemplo. Os extremos das zonas norte e sul são mais arborizados e, por consequência, áreas mais frescas. As regiões centrais, cheias de prédios, já esquentam mais. É natural, então, que as mínimas e máximas sejam diferentes, assim como as chances de chuva em um dia de verão. O problema é que muitas das APIs dos aplicativos têm algumas limitações. Elas conseguem fornecer informações referentes a uma cidade toda, mas nem sempre a bairros específicos. Assim, no caso de uma região grande como São Paulo, com mínimas e máximas variando por zona, o app precisa decidir que temperaturas vai mostrar. E nisso, um pode dar uma previsão diferente do outro, considerada errada por alguns usuários e certa por outros. Sabemos que o extremo sul da capital, por exemplo, normalmente é mais fria do que a região mais central, onde as pessoas vivem. Na hora que eu fazer uma previsão, eu tenho que usar qual valor de previsão de temperatura mínima? Aquela que poucas pessoas vão sentir, que estão lá no meio do mato e que vai ser um extremo de temperatura mínima, ou aquela em que realmente a maioria das pessoas vão acabar sentindo, né? Então são certos conceitos em que cada empresa acaba tendo aí a sua metodologia e acaba interferindo justamente, muitas vezes, numa ideia de erro de previsão, né? E se eu previ 25 graus e deu 28 num outro ponto, eu vou achar que eu errei ou que a previsão estava errada. Por quê? Porque eu não senti aqueles 28 graus. Essas limitações já estão sendo resolvidas em algumas APIs, o que torna a previsão melhor num futuro próximo. Mas não é só em avanços de geolocalização que reside o futuro da meteorologia. Empresas como a Climatempo veem nos sensores dos smartphones em que seu app está instalado mais meios para coletar informações climáticas. E esse Big Data pode ajudar a tornar as previsões do tempo cada vez mais precisas e úteis para os usuários. Não adianta eu consumir uma previsão do tempo para uma cidade se eu não vou fazer essa cobertura dessa cidade com a previsão. Então ela já é uma realidade. A gente já vem trabalhando muito forte na parte de geolocalização e deslocamento. Então se eu estou em um ponto me deslocando para o outro, como é que eu vou ser avisado? Como é que eu vou me sentir seguro numa situação de verão, não ser pego desprevenido e ter meu carro num alagamento, por exemplo? Daqui a pouco, os incríveis recursos digitais colocados na pista da Fórmula E. A categoria que é a Fórmula 1 dos carros elétricos reúne o que há de mais incrível em termos de tecnologia. Os carros aqui, além de elétricos, são mais que inteligentes. E ainda hoje, tem um dos testes mais esperados do Laboratório Digital. Avaliamos os smartphones top de linha de 2018. Essa é uma batalha de gigantes. O Olhar Digital Plus volta já. Carros incríveis, altíssimas velocidades e tecnologia por todos os lados. A Fórmula E é a principal categoria quando o assunto são carros elétricos. Só por isso ela já chamaria a atenção, mas tem muito mais. Justamente por se tratar de veículos elétricos, a Fórmula E leva ainda mais tecnologia para as pistas, quando comparada a qualquer outra modalidade. Nós fomos até os Estados Unidos acompanhar de perto a última etapa da temporada 2018.
O som agudo lembra um autorama. Para quem nunca brincou, aqueles famosos carrinhos em pistas de corrida de brinquedo. Mas o negócio aqui é sério, rápido e tem a ver com o seu futuro também. Nossa equipe esteve em Nova York para acompanhar a última etapa da temporada 2018 da Fórmula E, o Campeonato Mundial de Carros Elétricos da Federação Internacional de Automobilismo. Em sua 4ª temporada, a prova, que é disputada em diversos cantos do planeta, tem como objetivo maior ser um grande laboratório para o futuro da mobilidade urbana. O que é colocado à prova aqui, em alta performance, promete chegar às ruas nos veículos elétricos mais cedo do que a gente imagina. Fórmula E é uma ótima experiência. Mostra que o veículo elétrico é muito mais do que um simples carrinho de golfe. É um veículo normal, que pode percorrer longas distâncias com alta velocidade e resistência. É por isso que achamos que a Fórmula E é um grande passo para toda a indústria avançar. A gente também acredita que, mais cedo ou mais tarde, o campeonato de elétricos se tornará a nova Fórmula 1. Os carros elétricos da Fórmula E são bastante peculiares. O modelo foi propositalmente desenvolvido em módulos para que equipes e fabricantes possam trabalhar e desenvolver seus próprios sistemas de transmissão. E assim, as diferentes tecnologias embarcadas sejam testadas ao limite. O inversor controla as correntes elétricas que chegam ao motor e fazem as rodas girar. Dependendo do momento, isso acontece até dezenas de milhares de vezes por segundo. O torque instantâneo permite uma aceleração extremamente rápida. Os carros fazem de 0 a 100 km por hora em apenas 1, 2, 3 segundos. O motor funciona a partir do campo magnético criado pelas correntes elétricas. Os ímãs do rotor, a parte interna que gira, são atraídos e repelidos pelo campo magnético gerado e então produzem a potência que é transferida para as rodas. O giro do motor pode chegar a 20.000 rotações por minuto e isso é controlado por meio de engrenagens, as marchas. E a energia para tudo isso acontecer vem da bateria, o verdadeiro coração dos carros elétricos. As equipes da Fórmula E, o campeonato de carros elétricos, usam exatamente a mesma bateria de líon-lítio. São 200 quilos o peso máximo da bateria. E para você ter uma ideia da capacidade dela, é como se fossem 4.000 celulares. Em todos os carros, o máximo que cada time pode usar de energia são 28 kWh. Em analogia aos carros tradicionais, essa medida pode ser vista como a quantidade de combustível que ainda resta no tanque. O consumo é acompanhado em tempo real pela organização da corrida através de sistemas de telemetria. Os carros também são limitados a um máximo de potência que podem produzir: 200 kW durante o treino e 180 kW na hora da prova. É o suficiente para fazer essas belas máquinas chegarem a 225 km por hora em suas velocidades máximas. A bateria é o elemento principal dos elétricos. Nós vemos evolução no carregamento, na resistência e na distância alcançada. O desenvolvimento das baterias tem evoluído muito em termos de performance, capacidade de recarregamento e durabilidade. Claro, em custo também. Isso tudo vai impulsionar a mobilidade elétrica. Outra peculiaridade e também marca de sustentabilidade da Fórmula E são os pneus exclusivos da categoria. Com o mesmo intuito de usar o automobilismo como a pista de testes para o mundo urbano, os pneus foram desenvolvidos para gerar a menor resistência possível e, ao mesmo tempo, garantir a mesma performance com a pista seca ou molhada. Ou seja, a troca de pneus durante a corrida não é permitida. Um único jogo é suficiente para suportar as provas que chegam a durar até 60 minutos. Ainda assim, há uma parada nos boxes e obrigatória. Como ainda não dá tempo de recarregar a bateria, os pilotos trocam de carro e usam um segundo modelo para terminar a prova. Mas isso também deve ser questão de tempo, talvez mais alguns anos.
Recentemente, a ABB, principal patrocinadora da Fórmula I, anunciou o primeiro carregador de carros elétricos de alta potência. Com 350 kW, o equipamento é capaz de, em apenas 8 minutos, oferecer autonomia de até 200 km a um veículo elétrico. Se a tecnologia, a emoção e o apelo dos elétricos ainda não te convenceram de quanto a Fórmula I é legal, saiba que qualquer um pode interagir com as provas de forma ativa e, acredite, até influenciar nos resultados. Pronto, eu acabei de votar no meu piloto favorito. Uma das coisas bem bacanas aqui da Fórmula I é que a torcida também pode participar da prova. Os 3 pilotos mais votados recebem um boost na bateria, que vai além dos 200 kW de potência, e tem uma janela de 5 segundos para ser usada na segunda parte da prova. Depois do intervalo, é hora de colocar frente a frente os melhores smartphones do mercado. Na edição desse mês do Laboratório Digital, a disputa é entre os top de linha. Qual será o melhor entre os mais poderosos? O Olhar Digital Plus volta já. No Laboratório Digital desse mês, a batalha entre o que há de melhor e mais poderoso entre os smartphones vendidos no Brasil. Como sempre, a disputa é das mais acirradas no andar de cima dos aparelhos mais desejados. Veja agora quem levou a melhor. Na nossa bancada estão o Galaxy S9 Plus da Samsung, iPhone 10 da Apple, Moto Z3 Play da Motorola, Xperia XZ2 da Sony e o Zenfone 4 da Asus. Design. O Moto Z3 Play é o mais fino, com apenas 6,75 mm de espessura, e é também o mais leve, com só 156 gramas. Na outra ponta, o mais espesso e pesado é o Xperia XZ2, com 11,1 mm de espessura e 198 gramas. O Zenfone 4 é bastante minimalista e parece que se inspirou muito no design do iPhone 10 da Apple. O iPhone 10 segue a linha sempre minimalista da marca. Na nossa opinião, o destaque do quesito design é a linha Galaxy. A lateral em alumínio bem fina e as bordas mais arredondadas dão a sensação de uma tela sem fim que envolve todo o aparelho. Tela. Tem um monte de especificações técnicas para cada tela. No nosso site, publicamos uma tabela com as diferenças entre elas. Mas o que interessa mesmo é o desempenho delas na prática. Para comparar isso, rodamos um mesmo vídeo em todos os celulares. Juntamos nosso time de editores e especialistas em imagens e cores para decretar esse ranking importante. Em último lugar, até um pouco distante dos seus rivais, ficou o Zenfone 4. O smartphone da Asus apresentou baixíssimo brilho e pouquíssima saturação. O contraste também deixa a desejar e as imagens ficam muito lavadas. Em quarto lugar, mas já um patamar bastante acima, ficou o Xperia XZ2. Como é costume nos dispositivos da Sony, brilho e saturação são extremos. Pode até ser legal em algumas imagens, mas em muitos casos, regiões muito claras acabam estourando e perdem muita informação. No patamar de cima, um empate entre Apple e Samsung. As imagens dos dois aparelhos são ótimas. O iPhone 10 apresenta bom nível de preto, saturação equilibrada e uma imagem mais próxima do real, ou seja, do que provavelmente veriam nossos olhos. Já o Galaxy S9 Plus oferece imagens mais saturadas e cores bastante vivas. Aí entra a questão de gosto: mais equilíbrio ou cores mais vivas e saturadas? Em primeiro lugar, incontestável para toda a nossa equipe, a surpreendente tela do Moto Z3 Play. Além de saltar aos olhos pela qualidade e definição, o dispositivo da Motorola foi o que, nas mais diversas situações de vídeo, apresentou as imagens mais equilibradas sem deixar a desejar em nenhum quesito.
Performance. O iPhone X tem 3 GB de memória RAM e traz em seu núcleo o processador exclusivo da Apple A11 de 64 bits e 6 núcleos. É o aparelho com mais baixa RAM, mas isso não significa que seja o menos potente. Os dispositivos da Motorola, Sony e Asus trazem todos 4 GB de RAM. O da Samsung aposta em 6 GB. No quesito processador, o aparelho da Sony e o da Samsung trazem o chip mais moderno, o Snapdragon 845. Já a Motorola oferece um mais modesto, o Snapdragon 636. E o mais básico ficou com a Asus, que traz o Snapdragon 630. Mas números são apenas números. A gente testou o desempenho na prática, abrindo diversos aplicativos ao mesmo tempo. E aí, logo de cara, deu para notar as diferenças. Nosso ranking ficou assim. Em último lugar, o Zenfone 4 da Asus. Na quarta posição, o Moto Z3 Play. Já um patamar acima, praticamente um empate técnico entre Apple e Sony, com Samsung ligeiramente à frente. Para tirar a prova dos 9, usamos 4 benchmarks que avaliam praticamente todos os módulos do dispositivo: capacidade de processador, memória RAM instalada, desempenho gráfico e até a eficiência energética. O bacana é que depois de fazer esses testes, os resultados foram os mesmos que observamos a olho nu. Em quinto lugar, o Zenfone. Em quarto, o Moto Z3 Play. Empatados, iPhone X e Sony Xperia X Z2. E vencendo por um fio de cabelo, o Galaxy S9 Plus. Câmera. Antes de mais nada, conselho para quem quer comparar uma câmera com outra. Os megapixels não importam tanto quanto a abertura e a qualidade da lente. Assim, a lente principal mais clara é a do Galaxy S9 Plus, com abertura f1.5. Em seguida, o Moto Z3 Play tem abertura f1.7. E tanto o iPhone X quanto o Zenfone trazem sensores principais com abertura f1.8. Acredite, esses pontos fazem diferença quando as condições de luz são baixas. Outro número interessante está relacionado a um teste feito pelo aplicativo SpeedCam, que mede o tempo gasto para cada smartphone registrar uma imagem. Em último lugar, com 2,4 segundos, ficou o Moto Z3 Play. Em seguida, com 2,1 segundos para fazer o clique, o Xperia X Z2. Quase empatado por 1/100º de segundo, o Zenfone 4, que demora 2 segundos. Já bem mais rápidos, o iPhone X levou 1,3 segundo para gravar a imagem e o mais rápido, o Galaxy S9 Plus, apenas 1 segundo. Aqui, novamente, o Zenfone 4 ficou com a quinta posição. Acima dele, no quarto lugar deste ranking de câmeras, ficou o Moto Z3 Play. No terceiro, temos o Xperia X Z2. Medalha de prata entre as câmeras, o iPhone X, sem dúvida, a melhor câmera já vista em um dispositivo Apple. E em primeiro lugar, o Galaxy S9 Plus. O ranking se repetiu para a câmera frontal, para as selfies nossas de cada dia. Armazenamento. O iPhone X é quem oferece mais espaço, são 256 GB de memória. Moto Z3 Play e Galaxy S9 Plus oferecem ambos 128 GB de armazenamento interno. Já o Xperia X Z2 e o Zenfone 4 têm 64 GB de memória cada. Detalhe que no modelo da Sony, o usuário só tem 48 GB para usar. O resto já está ocupado com aplicativos e configurações pré-instaladas de fábrica. Bateria. Nem sempre a maior bateria quer dizer melhor desempenho. O Galaxy S9 Plus tem a mais alta capacidade, o iPhone a menor, mas na prática o resultado é outro. O resultado. Em último lugar, com 8 horas e 5 minutos, ficou o Galaxy S9 Plus. Já com 8 horas e 41 minutos, veio em seguida o iPhone X. O Xperia X Z2 atingiu a marca de 8 horas e 54 minutos. Já o Moto Z3 Play alcançou 9 horas e 19 minutos de uso contínuo. E em primeiro lugar, com a maior duração, o Zenfone 4 da Asus, que chegou a 9 horas e 26 minutos. Preço.
O iPhone 10 na versão 256 GB é o mais caro. No site da Apple no Brasil é vendido por R$ 7.800. Em seguida, já a 3.000 a menos, o Galaxy S9 Plus da Samsung tem preço sugerido de R$ 4.600. Menos 1.000 e chegamos ao Sony Xperia XZ2 por 3.600. Outros 1.000 fora, ou quase isso, o Moto Z3 Play custa R$ 2.700. E bastante próximo, o mais em conta é o Zenfone 4, vendido por R$ 2.500. Conclusão. Em quinto lugar, nesse nosso comparativo, ficou o modelo da Asus. O Zenfone 4 decepcionou no quesito tela, com baixíssima saturação e contraste. E a câmera também perdeu para seus rivais. Mas vale lembrar, ele é o mais barato entre todos os top de linha. Em quarto lugar ficou o Moto Z3 Play. O dispositivo da Motorola surpreendeu pela qualidade da tela, mas isso não foi suficiente para garantir um lugar no pódio. O Xperia XZ2 ficou em terceiro lugar, um ótimo smartphone top de linha, muito rápido, com excelentes resultados e uma câmera já bem superior com seus 19 megapixels. Na vice-liderança, o iPhone 10. Seu preço é um tanto fora da curva, mas como aqui não levamos isso em conta para definir o melhor aparelho, ele se saiu muitíssimo bem. O modelo tem performance incrível e uma câmera igualmente surpreendente, não só pela qualidade, como pelo belíssimo efeito retrato realizado com perfeição, combinando as duas câmeras traseiras. Em primeiro lugar, o Galaxy S9 Plus da Samsung. O aparelho começou desbancando os outros com seu design inovador e tela infinita. A bateria deixa um pouco a desejar, é verdade, mas a performance e a câmera foram superiores a todos os demais. E aí, o que é que você achou do resultado final, hein? Já era esperado? Alguma surpresa? Bom, deixe seus comentários, tá legal? Se você quer ficar em dia com tudo que movimenta o mundo digital, não pode perder o Olhar Digital News. De segunda a sexta-feira, sempre às 7h30 da noite, o resumo com os fatos mais importantes do dia de tecnologia. Ao vivo, simultaneamente, nas páginas do olhardigital.com.br, na nossa timeline do Facebook, no Twitter e também no YouTube. Não perca! Semana que vem tem mais. Eu espero por você. Olhar Digital. O futuro passa primeiro aqui. Tchau!